Diretores de Vingadores Doomsday confirmam que a morte do Homem de Ferro faz parte da história do Doutor Destino. E isso é perfeito. Perfeito pra quem, velho? Eu tô com medo disso aqui, mano. Quando confirmaram que Downey Jr. iria interpretar o Dr. Doom, já imaginava que teria alguma conexão com a história do Tony Stark, certo? Mas não nesse sentido, né? De que a morte do Homem de Ferro faz parte da história. Por quê? Por que isso me dá medo? Vou explicar no vídeo de hoje. Vai que isso estraga a morte do Homem de Ferro, que foi perfeita. Mano, a gente tem que conversar sobre isso, velho. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E os irmãos Russo, que vão dirigir aí os próximos 2 filmes dos Vingadores, estão dando essa rodada de entrevistas aí, porque eles lançaram um filme na Netflix agora que eu não vi, mas me falaram que é bem mediano, tá? E aí, bom, obviamente a galera tá perguntando pra eles sobre o Avengers Doomsday, né? O Avengers Secret Wars. Aí saiu essa matéria no Comic Book aqui, ó, dizendo que ó, os irmãos Russo acabaram de fazer um comentário interessante sobre a estreia iminente de Doutor Destino no MCU e sua conexão com o Homem de Ferro. A dupla está na turnê da imprensa, promovendo o backstage e tal. E por que que a gente quer saber dessa conexão com o Homem de Ferro, né? Porque no anúncio lá eles falaram que o Robert Downey Jr. era o único que poderia interpretar essa versão do Dr. Doom. Então, como a gente sabe que nos quadrinhos tem essa conexão entre o Doutor Destino e Tony Stark, eu fiz até um vídeo aqui no canal que bombou bastante, trazendo ali uma história na qual o Doutor Destino rouba o corpo do Tony Stark e tal, e outras também, né? Tem quando o Doutor Destino decide que ele vai ser o Homem de Ferro, né? O infame Homem de Ferro. Tem algumas histórias aí que trazem essa conexão entre os personagens. Imaginava isso, essa semelhança entre os dois, que o Downey Jr. iria ser um Doutor Destino de outra realidade, de outro universo, né? Mas não que a história dele estaria diretamente ligada com o Tony Stark dali no Tempo Sagrado, dali no Tempo 616. O Tony Stark que estalou os dedos e venceu o exército do Thanos ali. E aí a matéria diz isso, fiquei com medo, tá? Mas vamos ver exatamente o que ele diz, o que os irmãos russos disseram aqui. E aí a gente dá uma opinião sobre isso, cria teorias do que pode ser. Então vamos lá, inclusive já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais um vídeo e ó. Questionado sobre como Downey Jr. poderia retornar como Doom depois de morrer como Tony Stark em Vingadores Ultimato, Anthony Russo teria sorrido. Ele disse, não podemos explicar isso, pois é parte da história, disse ele. Mas não há mais ninguém no mundo que poderia interpretar esse personagem do jeito que ele está prestes a fazer. Isso definitivamente faz parecer que o MCU não vai ignorar a semelhança entre Tony Stark e Victor Von Doom. O que faz sentido. Uma escolha de elenco tão grande e tão cara não poderia simplesmente ser um easter egg, especialmente em um arco chamado Multiverse Saga. No entanto, a mecânica que conecta Tony Stark à Terra 616, essa versão de Victor Doom de uma realidade alternativa, é um mistério e há muitas opções. É só isso que a matéria traz. Então o que eles disseram foi basicamente isso aqui, ó. Não podemos explicar isso, mas é parte da história. Então tá, é parte da história o porquê que eles se parecem, né, tem o mesmo rosto, ou é parte da história o que a matéria trouxe aqui, que a morte do Homem de Ferro é parte da história do Doutor Destino. Porque se a morte do Homem de Ferro for parte da história do Doutor Destino, olha a pira que eu imaginei aqui. Quando o Tony Stark, no final do Vingadores Ultimato, estala o dedo, a gente viu que metade do rosto dele ficou queimada, né? O lado que tava ali com a mão, acho que foi assim, eu sou o Homem de Ferro, tá. E aí queimou o rosto dele e o Tony Stark morreu. A gente sabe também que nos quadrinhos o Victor Von Doom usa a máscara porque ele também tem a parte do rosto ali, uma cicatriz no rosto, né? Olha a loucura que eu imaginei aqui. Nesse universo, Tony Stark foi o herói que estalou o dedo e morreu para derrotar o Thanos, certo? E se no universo do Victor Von Doom, do Robert Downey Jr., ele fez a mesma coisa. Ele colocou as joias e ele estalou o dedo e derrotou o Thanos no universo dele. E é por isso o rosto dele ficou meio queimado. E aí ele começou a usar a máscara. Já pensou, tipo, no passado ele e o Reed Richards juntos trabalharam para derrotar o Thanos? Porque pensa que eles não vão fazer uma história fiel aos quadrinhos, assim como a 616 também não é. Eles vão fazer paralelos com o próprio MCU, porque a história é do MCU, né? E vai ter um paralelo do Doutor Destino com o Victor Von Doom. Então isso aconteceu com ele também. A mesma coisa que o Tony Stark fez, como eles são personagens parecidos, o Von Doom fez na terra dele. Eu acho que isso seria interessante, cara. Só que aí o Von Doom, por ter conexão com magia... Então, mano, já precisa se falar, ó,
Por que o Von Doom sobreviveu? Porque ele pediu pras joias pra não morrer. Que é o que a galera falava, tá ligado? Tony Stark podia ter só pedido pras joias, não me mata. Tá. Né? Seria uma resposta interessante também. Mas teve uma outra coisa que eu pensei, que isso eu acho que seria uma merda, tá? Não acho que seria legal. Que seria basicamente o seguinte. Se o Victor Von Doom, assim como ele faz na história lá, a máscara do demônio, uma coisa assim, né? Que o Victor Von Doom decide pegar o corpo do Tony Stark. Olha que merda, mano. Se isso acontecer, eu vou xingar a Marvel até o fim, velho. Porque assim, o Victor Von Doom, ele não tem o rosto do Tony Stark, certo? Mas o corpo do Tony Stark pode ter ficado impregnado com o poder das joias do infinito, quando ele estalou o dedo. Né? Porque tá, a gente viu que depois o Capitão América pegou as joias e levou para as realidades lá, mas a radiação pode ter ficado lá. E se o Victor Von Doom quisesse pegar o corpo do Tony Stark por causa desse poder, né, das joias que ficou lá? Eu acho que isso seria um lixo, tá? E aí, o que poderia justificar, além do Robert Downey Jr. interpretar ele? A gente viu que o rosto do Tony Stark ficou metade queimado por causa do estalo, certo? E aí, a gente veria o Victor Von Doom usando, né, entrando ali no corpo do Tony Stark e tal, talvez ele faria isso pra, tipo uma dominação onírica. Mano, já pensou se eles metem essa, velho, a dominação onírica? Lembra que o Doutor Estranho fez a dominação onírica num corpo morto no Multiverso da Loucura? O Victor Von Doom vem da Lativéria e mexe com magia. Já pensou se, através da dominação onírica, ele usa o corpo do Tony Stark pra chegar naquele universo lá do meio-meia e enganar as pessoas, tá ligado? Fingir que ele é o Tony que voltou à vida, mas não é. Mano, por favor, velho, isso seria um lixo. Não faça isso, tá? E aí, pô, ele vai usar a máscara, uma máscara ali meio que semelhante à do Homem de Ferro e tal, porque o rosto dele vai estar queimado por causa do que o estalo queimou. Esse é um lixo. A do Victor Von Doom, no universo dele, ter estalado o dedo também, por isso o rosto dele ter ficado queimado, eu acho legal. Por quê? Cria um paralelo entre os personagens. Mostra que, mesmo o Von Doom sendo o vilão, digamos assim, né? A gente vai ver que ele é muito parecido com o Tony Stark, que foi o grande herói. Ele fez a mesma coisa que o Tony Stark fez, que ele fez o que era necessário para salvar o universo dele, que foi matar todo o exército do Thanos. E aí agora, no Doomsday, vai ser difícil para as pessoas que estão ali irem contra ele. Por quê? Em teoria, o multiverso tá uma grande cagada do Doomsday, né? Tá uma merda. Estão tendo incursões e tal, e o multiverso está em risco, certo? Então, como ele fez isso no passado, ele vai querer fazer a mesma coisa no presente agora, que é unir todas as terras em uma terra só. Ele vai fazer o que for necessário para salvar a vida no multiverso. Só que aí os heróis vão contra ele, porque ele vai acabar com várias e várias terras. Inclusive, eu vi até uns vazamentos do roteiro, do roteiro, né, da trama, que não são confiáveis também, porque o filme ainda não começou a ser produzido, então o roteiro está em pouquíssimas mãos, é difícil que vaze agora, né? Mas eu vi ali uns rumores de que o que vai rolar é o seguinte, no filme vai rolar uma corrida para chegar até onde o Loki está, que é ali na Yggdrasil, onde ele está controlando todas as linhas do tempo, segurando elas e mantendo a estrutura do multiverso viva. E aí qual vai ser o objetivo do Victor Von Doom? Vai ser fazer a mesma coisa que aquele que permanece, que era uma versão do Kang, fez, que foi pegar todas as terras no passado e unir uma só e criar uma linha do tempo sagrada. O Kang fez isso no passado, teve a guerra lá entre os Kang, que ele explica lá em Loki, né? E aí, bom, o Loki foi lá, derrotou ele e aí o multiverso nasceu de novo. E aí o Victor Von Doom vai querer fazer a mesma coisa. Unir todas as terras numa linha do tempo só e manter elas assim para que o multiverso não surja, não fica essa grande bagunça que tá. E aí o Doomsday vai ser o Victor Von Doom fazendo de tudo que ele pode para chegar lá onde o Loki tá e os heróis tentando impedir ele. E a gente imagina que no final ele vai conseguir e aí vai criar uma linha do tempo só que talvez seja o que a gente conheça como Battle World, que tem elementos ali de várias realidades. Se a trama for isso, se a ligação com a morte do Homem de Ferro for só um paralelo para mostrar como que o Victor Von Doom é parecido não só na aparência física, mas na personalidade com o Tony Stark, que ele passou pelas mesmas coisas, tomou decisões muito parecidas, fez um sacrifício muito parecido. E agora, o que ele tá fazendo é também um certo sacrifício, né? Torna ali ele um vilão muito complexo.
Mas também seria legal destacar as diferenças, né? Porque o Victor Von Doom tem semelhanças, mas ele não deixa de ser um vilão, certo? E o Tony Stark, ele foi um herói, pelo menos o Tony Stark do MCU, ele é uma espécie de anti-herói ali, porque ele mata os vilões, né? No Homem de Ferro 1 lá, ele explode as pessoas, não tá ali aí, queima as pessoas e tal. Ele não é um herói tipo o Superman, que não mata, né? Não é tipo o Batman também. O Homem de Ferro é um anti-herói, ele foi construído assim. Mas a gente sabe que eles iriam conflitar nas ideias, certo? Da mesma forma com o Thanos. O Thanos, na visão dele, ele era o herói, porque ele tava querendo salvar a vida do universo. Entendeu? Só que não é bem assim. Ele ia matar metade para deixar metade viva. Ele podia ter deixado todo mundo vivo. Ele podia ter dobrado os recursos, né? Ele podia, agora os recursos do universo vão ser infinitos. Tá, podia, mas ele não quis, né? Então ele estava errado nesse ponto. E aí isso gerou um ponto de conflito. Então, em algum momento, no Guerras Secretas, o Tony Stark deve aparecer e deve ter esse conflito com o Victor Von Doom, porque vai ser interessante, né? Os dois personagens tão parecidos, com a mesma cara, discordando entre si. Vai ser tipo aquele diálogo... Não vai ser igual o Visão e o Visão Branco. Por quê? Porque o Tony Stark faz muita piada. Entendeu? Você imagina dois Tony Stark fazendo piada. Enfim... vai ser mais ou menos isso, mas o que eu espero muito é que não tentem fazer um retcon dessa morte do Tony Stark, entendeu? Não gostaria que mexesse naquilo. Aquilo lá foi o fim da história do personagem. O que a gente pode ver depois é uma variante do Tony Stark de um tempo antes dele morrer, assim como foi o Thanos no Ultimato, né? O Ultimato ele não é um filme de viagem no tempo, ele é um filme de multiverso, porque o Thanos que chega ali é um Thanos de outra realidade, né? Só que ele é idêntico, é muito igual, estava seguindo o mesmo caminho do Thanos que aparece em Guerra Infinita. Então, o que eu gostaria que fosse feito com o Tony Stark em Guerra Infinita, em Doomsday talvez, era isso, trazer esse mesmo Tony Stark, só que de um momento antes dele morrer, mas aquele fim dele foi feito, é igual do Loki também, cara. O que a Marvel fez com o Loki foi muito legal, porque ele morre ali no Guerra Infinita, tem aquele sacrifício, e depois eles pegam o Loki, que é o mesmo personagem, mas de um momento diferente, que segue por um caminho diferente. Então, se eles fizerem isso, não só com o Tony Stark, mas com todos os Vingadores, com o Capitão América do Chris Evans também, com o Thor, eu não sei, né? Será que eles vão juntar um Thor velho? O Thor não tá velho agora, mas enfim, um Thor um pouco mais jovem com esse Thor agora? Talvez não. Mas enfim. E aí coloque o trabalho do Tony Stark dessa forma e o Von Doom só com paralelos para dar sentido ao fato dele ter a mesma aparência do Tony Stark, mas não, sei lá, de alguma forma querer pegar o corpo do Tony Stark, ou então ele ser o Tony Stark, sei lá, isso daí eu acho que seria zoado. Mas tomara que a Marvel tenha ideias boas pro roteiro, né? Tomara que os irmãos russos saibam trabalhar com isso, porque foram eles mesmos que deram essa conclusão pro Tony Stark, né? Então tomara que eles não estraguem isso. E bom, comenta aqui embaixo o que você acha disso também, o que você espera do filme, quais são suas teorias, e manda pros seus amigos esse vídeo ficarem sabendo dessas novidades e possibilidades aí, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.